Faça uma boa noite, pessoa! Tudo bem com você? Bendita de Deus! Eu desejo que você esteja bem. Eu desejo que você esteja aí bem quentinha. Por aqui, né, estamos com frio, chuva, mas estamos seguros. Isso aqui importa. E eu espero que você, né, que está aqui comigo ao vivo, que você também esteja aí em segurança aonde você estiver. E para não perdermos muito tempo, porque hoje eu tenho aqui uma convidada super especial, uma amiga abençoada de Deus que tem aí um lindo conteúdo, um lindo servir, e eu quero aproveitar o máximo de tempo aqui com ela. Mas antes, né, de chamar a minha convidada dessa noite para cá, eu quero aqui fazer uma pequena introdução deste assunto que falaremos aqui nessa noite. E a introdução que eu escolhi fazer aqui, ela está mencionada no Novo Testamento 3 vezes pelo apóstolo Paulo. Aliás, não, 2 vezes pelo apóstolo Paulo. Vou começar por Paulo, que é meu the best, né? Friend. Eu amo o apóstolo Paulo, acho que ele tem aí muito a nos ensinar. E aqui no livro de Coríntios ele diz o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Uau! Sim, isso está lá em 1 Coríntios 6:19. Agora eu vou te trazer outra referência, também em 1 Coríntios, no capítulo 3, nos versos 16 e 17, ele vai mais a fundo. Ele diz assim: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E que se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Meu Deus, é sobre isso tudo que nós vamos conversar aqui. Mas para finalizar, temos uma terceira referência que está então lá no terceiro livro de João, capítulo 1 e verso 2, diz assim: amada, amado, oro para que você tenha boa saúde e que tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então, querida pessoa, dito isso, eu quero te dizer que uma alma abençoada, uma alma bendita, uma alma próspera, com certeza também, né, tem um corpo aí juntamente abençoado, né? E aí vai aí o tema, né, que eu escolhi aqui para falar com a querida Adriana, que é nutricionista especialista em mulheres. Ai, adoro. E é sobre isso, porque se você cuida bem da sua alma, que é a morada das tuas emoções, com certeza teu corpo também estará bem. Agora, quando o teu emocional não está legal, possivelmente o teu corpo vai também, né, dar sinais de que não está bem. E é isso que nós não queremos para a sua vida. E quando eu digo nós, eu com certeza estou já falando em nome da querida Adriana, que tem esse lindo servir de nos ajudar a desmistificar o mundo na nutrição, né, que por vezes parece ser tão desafiador, né? Mistura carboidrato, faz jejum intermitente, faz isso, faz a dieta da lua, do sol, da chuva. O que que faz, né? É isso que a gente vai conversar aqui com a Adri. E eu vou já te chamar aqui. Adri, vem pra cá. Júlia, boa noite. Boa noite a todos que estão chegando aqui. Que legal, gente. Quanta gente linda. Vamos ver, dona Adriana chegando por aqui. Adri, me ouve? A câmera tá Escuto. virada mas a câmera tá virada ao É, contrário. É só tu apertar ali naquele. Ai, meu Deus, agora é 2 setinhas que vêm e vão. E aí você já vai virar para eu até tô mim. vendo, mas eu não tô conseguindo acionar. Peraí. Não tem problema. Qualquer coisa, se precisar, a gente entra, sai de volta e a gente vai dar um jeito de estar aqui ao vivo. Ai, quanta gente maravilhosa, minha gente. Boa noite para todos vocês. Giovana e Grazi, da comunidade TPM, Comunidade de Transformação para as Mulheres. As queridas Ellen e Maristela também, né?
estão por aqui, que bom. Boa noite, Maristela. Boa noite, Ellen também. A Ellen, esposa do Eduardo. A Maristela, mãe do Eduardo. Meu Deus, só tá faltando Edu aqui, minha gente. Júlia Bertelli, minha vizinha de Barra do Sul. Rafael de Paula, meu amigo, de Instituto Academy Mind. Quanto tempo? Gente, só para situar, tem uma galera aqui da Academy Mind. Ai, estou me sentindo aqui, né, assim, estrela no meio desses montes de gente aqui tão abençoada por Deus. Gratidão, queridos, por estarem aqui. Já quem está ao vivo vai contando para mim. Deixa eu aceitar aqui a Adri. Vamos ver se agora ela consegue voltar. Mas deixem aqui no chat para a gente já ir se situando. Você cuida da sua saúde alimentar? Não cuida? Opa, maravilhosa. Agora sim. Que maravilhosa. Agora A eu não tô Giovana te vendo. não está me vendo? Oh, eu Não. estou te vendo perfeitamente. Ah. Giovana que tá aí, tá me vendo? Tá vendo a Adri também? Que às vezes é só um bugzinho do teu telefone aí, tá? Deixa eu só ver se alguém que tá aqui ao vivo com a gente responde. Olha, maravilhosa. A Elaine Japa também tá chegando agora. A Giovana tá dizendo que tá vendo nós duas. Então é teu telefone Bom, que não tá. Estamos nos vendo. Isso que importa, isso que que nós estamos. importa. Querida, muito bem-vinda. Gratidão pelo teu Obrigada. sim, pelo teu servir. Ó, a Ellen também tá contando aqui que está vendo nós duas. Tu consegue ver o chat? Não. Consigo, O chat já consigo. Ah, então tá bom. Bom, minha linda, conte-me tudo aqui para mim, para a audiência. Quem é você? Qual é o teu servir? O teu porquê? O teu propósito? Enfim, te apresente aí que eu vou, enquanto isso, mandando os aviãozinhos. E você que está ao vivo também já manda aqui para aquele amigo, para aquela Primeiro amiga. eu quero te agradecer, né, pelo convite. É, Pode falar, meu amor. eu quero primeiro te agradecer pelo convite, pela oportunidade, que o nosso trabalho ele se encontra, Sim. né? Cada uma com o seu propósito, mas no final é sempre o propósito, ele acaba sendo o mesmo, né? Que é ajudar e servir pessoas e principalmente mulheres, né? Sim. Então, falando um pouquinho de mim, bem resumido, eu me tornei nutricionista exatamente por uma grande transformação que aconteceu na minha vida há uns 5, 6 anos atrás. Uau. Eu passei por um processo de emagrecimento. Esse processo de emagrecimento foram 20 quilos eliminados. Uau. E ele só aconteceu a partir de uma dor. E o que eu costumo dizer, né? Toda mudança, ela acontece de duas formas. Ou pelo amor, ou pela dor. Sim. Mas, de uma certa forma, ou a maioria das vezes, a gente aprende mais pela dor. Que é mais triste, que é mais sofrido. Mas é onde parece que se aprende mais e o resultado vem, né? E comigo não foi diferente. Mas hoje, fazendo todo um retrospecto do que aconteceu lá atrás, eu vejo que o que aconteceu de ruim foi para algo melhor, né? Para algo maior. Então, na verdade, eu não tenho nenhum trauma, nenhuma dor pelo que aconteceu comigo para hoje eu estar aqui dando esse depoimento do processo de emagrecimento. E aí, por isso, eu me tornei nutricionista, porque eu queria, no primeiro momento, aprender para mim. Eu queria fazer uma graduação para eu ter conhecimento para o meu processo mesmo. Só que no meio da faculdade eu percebi que era muito maior. E seria muito egoísmo da minha parte eu ficar com todo esse conhecimento só para mim. Sem eu dividir, sem eu ajudar. E aí, a partir da metade da faculdade para frente, a intenção era só essa. Era sair da faculdade para eu ajudar pessoas e principalmente mulheres. Porque eu sempre fui, desde criança, gordinha e tava tudo bem. Eu nunca tive problema com isso, estava tudo certo. Só que quando a chavezinha virou e eu tive essa vontade de querer mudar, eu percebi que eu sempre fui pelo caminho errado, ou pelo caminho mais difícil, ou pelo caminho que diziam que era melhor. Mas era melhor para quê? Melhor para quê? Porque eu costumo dizer que cada pessoa ela tem a sua individualidade. E é por isso que a nutricionista ela é tão importante, né? Porque ela vem para exatamente direcionar cada paciente, cada situação.
Que não adianta eu chegar aqui e dizer para todo mundo que é melhor comer isso ou não comer aquilo, fazer assim, não fazer assim, porque seria muita imprudência da minha parte fazer isso. Porque eu entendo que o processo de emagrecimento, o processo de novos hábitos e o processo de saúde, ela é individual. Então, tanto a nutricionista, quanto o educador físico, quanto um próprio fisioterapeuta, um psicólogo, um mentor, é tudo muito direcionado para cada pessoa, porque a gente é diferente, né? Cada pessoa ela tem a sua particularidade, cada pessoa ela tem a sua individualidade. Não adianta eu passar uma dieta para Maria e para Joana da mesma forma, porque não vai dar certo. Elas são pessoas diferentes, com dificuldades diferentes, com crenças diferentes. Então, obviamente, o resultado ele não vai vir. Vai vir para uma e não vai vir para outra. Aí, no final das contas, o ruim vai ser o profissional, né? Nunca a pessoa ela se autotitula como autora do fracasso, né? A gente, como ser humano, a gente tende sempre a titular alguém para justificar aquilo que a gente não consegue alcançar. Mas o meu objetivo aqui é exatamente isso, é desmistificar um pouquinho essa parte da nutrição e deixar tudo mais simples, porque é simples a gente ter bons hábitos, é simples e fácil a gente conseguir ter o processo de emagrecimento de uma forma natural, sem aqueles rótulos, sem aquelas dietas loucas, sem aquelas restrições absurdas, porque isso não se sustenta mesmo. Que legal, que linda a tua história. Eu só não fazia ideia que no teu caso, pelo que eu entendi, você teve uma questão aí, né, de sobrepeso já lá na infância, né? Foi o Sim. oposto do meu, né? E olha só, por isso que é interessante, né, essas questões da individualidade, né? Eu, Uhum. Magda, fui aquela criança que eu precisava tomar, que a gente chama, né, na nossa região de garrafada, biotônico Uhum. fontora, né? Enfim, eu fui uma criança magrinha, eu fui uma adolescente magrinha, eu fui uma jovem magra. Eu acessei a obesidade depois dos 25, 26 anos, né? Eu fui no auge dela aos 29 anos, né? Por uma Uhum. questão emocional, né? Então, o gatilho foi emocional. Inclusive, esse ano agora, né? De 2024 vai fazer 14 anos, né? Que eu acessei isso e eu sei exatamente, né? Da onde que foi, né? Enfim, meu pai Uhum. passou por um episódio de quase morte e eu precisei sair da carreira que eu estava seguindo na época do meu trabalho para assumir os negócios dos meus pais da noite para o dia, né? E aí liguei o piloto fazedor e resolvedor e botei as minhas emoções para baixo do tapete. Quando eu Uhum. então fui acessar essas emoções 1 ano, 2 anos depois, aí já estava, né, bem obesa, estava já com um episódio, com um quadro inicial de depressão e de ansiedade, né? E Uhum. tudo isso dentro de uma consulta nutricional, dentro de um processo nutricional, é preciso avaliar, então, né, Adri, porque Sim. tem diferença quando a pessoa tem hábitos da infância, da adolescência, da juventude, isso tudo precisa ser respeitado, é isso? Isso mesmo. Porque, na verdade, todo mundo tem uma história, né? Não, a gente não pode, seria cruel demais com a pessoa que está ali procurando ajuda, a gente generalizar tanto uma dieta como uma orientação, porque cada um tem uma história. Atrás de um processo de emagrecimento, existe uma história, o porquê que a pessoa chegou naquele ponto. Então, assim, se é desde a infância e chegou um momento, a chave virou, como foi o meu caso, ou não, foi na adolescência, foi na fase adulta, tem um porquê daquilo acontecer. E a gente precisa entender esse porquê antes de a gente querer colocar uma dieta para ser feita, porque ela não vai ser eficaz. Porque assim, para a gente só entender um pouquinho todo o processo de emagrecimento, atrás de um processo de emagrecimento, atrás de uma dieta, de um plano alimentar, existe alguns fatores que levam essa pessoa a conseguir fazer ou não essa dieta. Uhum. Então, eu, como nutricionista, eu entendo que se eu não conseguir compreender as emoções do meu paciente, compreender o momento que ele está vivendo,
e o momento pelo qual ele chegou até a mim, eu não vou conseguir atingir o objetivo dele. E ele vai se frustrar, né? No final das contas, ele vai se frustrar e eu, obviamente, também, porque eu não vou conseguir dar o resultado que ele veio buscar. Então, eu tenho que entender o porquê que ele está obeso, ou por que que ele está buscando qualidade de saúde, né? E toda alimentação, toda refeição, tudo que a gente come é através de alguma emoção. E enquanto a gente não entender isso, o processo de emagrecimento vai ter sim esse rótulo de difícil, de caro, isso não é para mim, eu não consigo, eu já tentei de tudo, que é o que eu mais escuto no consultório, é isso. E por quê? Exatamente porque a gente não entende as emoções antes de a gente passar um plano alimentar. Porque se eu entendo o porquê desse paciente estar ali comigo, se eu entendo o porquê que ele chegou até aquele estágio, tudo fica mais simples. E às vezes ele está fazendo tudo certo. Ele não come em excesso, ele não come besteira, ele faz atividade física, mas não consegue emagrecer. Por quê? Porque tem alguma coisa emocional por trás, tem uma carga emocional por trás disso tudo que ele não consegue, não permite que o processo de emagrecimento aconteça de uma forma natural. Porque o processo de emagrecimento ele é fisiológico. Eu costumo dizer que assim, se a gente comer menos e gastar mais, a conta vai bater. Não tem como não dar certo. Mas se eu conseguir colocar as emoções, vamos dizer assim, nas gavetinhas certas e fazer com que esse paciente entenda o porquê que essas emoções estão indo para as gavetas e em que momento essas emoções elas vão ser retiradas. E é então onde vem a tal da inteligência emocional, que todo mundo pensa que inteligência emocional é só para eu não ser grosso com alguém, é para eu tratar bem alguma pessoa, para eu ter autocontrole em alguma situação. E não é. Inteligência emocional é para tudo na nossa vida. Tudo, inclusive para um processo de emagrecimento. E eu costumo dizer que o emagrecimento, ele é só um detalhe. Ele é a cereja do bolo. Porque o processo que vem antes de eu ter uma perda significativa na balança, para mim, ela é muito maior do que uma simples perda de peso. Porque se eu consigo, vamos dizer assim, tratar o meu paciente, fazer ele entender as emoções dele, resgatar, às vezes, coisas que tá lá atrás que ele já nem lembra mais, os porquês, né? Às vezes a pessoa sai, eu sou ansiosa, mas por que que a pessoa é ansiosa? Aí tu vai fazendo perguntas, tu vai investigando e ele vai se deparando com situações que ele já não lembrava mais. Ele já não tem mais consciência do que levou ele até aquele estágio. Então, quando a gente vem fazendo esses resgates, acaba que fica tudo mais fácil. E aí ele começa assim, então é por isso que eu não consigo emagrecer, é por isso que para mim é tão difícil. Por que que para uns é assim e para mim funciona e para mim não funciona? Por causa disso, é por causa daquilo outro. Então tem uma série de coisas que dentro da minha linha de trabalho, eu entendo que são necessários. Então, eu não consigo hoje simplesmente fazer um plano alimentar pelo plano alimentar. Ah, eu venho, faço um cálculo e está aqui o plano. Sem eu entender o que que levou aquele paciente, primeiro a me procurar, e depois o que está atrás desse objetivo principal, que ou é o emagrecimento, que é na maioria das vezes, né? Ou é só uma questão de hábito mesmo. E às vezes eu ainda vou longe. E às vezes o emagrecimento é só uma fuga. O paciente querer emagrecer, querer perder peso, é só uma fuga. E é uma fuga do quê? Então a gente precisa descobrir isso, porque às vezes é algo muito mais sério, é muito mais profundo do que simplesmente uma perda de peso. Nossa, muito interessante isso que tu trouxe, porque essa é uma das teclas que eu mais bato, tanto neste canal quanto dentro, né, das sessões da comunidade TPM, né, que é a minha Uhum. comunidade de transformação para mulheres, né? E existe lá uma trilha, né, que a gente está trilhando neste 2024. Algumas estão aqui, quem tá do TPM aqui já vai dando um oi aqui e trazendo aqui os depoimentos, enfim, né? E a gente tem vários, né, a respeito disso, em relação a
a pessoa, eu ensino dentro do programa TPM muitas coisas, inclusive aprender a dizer sim no momento certo para si mesma, a dizer não também em prol da sua vida. E é muito curioso, né? O quanto isso reflete muitas vezes na balança, na conta bancária. E eu tenho depoimentos assim dentro dessa comunidade que às vezes eu fico assim surpresa, porque nós nem estávamos trabalhando exatamente isso, e isso já está ali reverberando no campo da pessoa, né? Ela não está aqui agora, né, a Gra, mas eu tenho a Gra, né, que na comunidade, junto com a gente, ela entrou para tratar questões emocionais, e a Gra é uma que em 1 mês e pouco de TPM emagreceu 6 quilos, né? E a Gra tá nessa busca do emagrecimento para se livrar de uma possível bariátrica, né? E eu falei para ela, Gra, vem comigo, né? Vou te ajudar neste processo, porque sim, como integrante, né? E idealizadora do TPM, né? Eu já vi muitas coisas, né? E principalmente nesse sentido do emagrecimento, da vida saudável, né? Uma das coisas trazendo, né, a parte da inteligência emocional, uma das coisas que as pessoas não sabem, Adri, que quando, né, eu começo a investigar lá dentro, né, das nossas sessões, dos nossos encontros, é a questão do chorar, né? A pessoa que não chora, a pessoa que engole o choro, normalmente ela come mais, né? A pessoa que não fala, a pessoa que não se expõe, ela foge para a comida. No meu caso, eu fugi inclusive para a bebida, né? Então, assim, eu desenvolvi um quadro de beber de forma excessiva durante a pandemia, lá 2020 e 2021, excessivamente. Por quê? Porque eu estava literalmente afogando as minhas emoções. Então, tudo isso é muito sério, né? Então, assim, uma pessoa que não se posiciona, a pessoa que não fala, a pessoa, porque eu não permito chorar, eu engulo o choro. Fia, se tu tá engolindo choro, o que mais que tu tá engolindo? Tu tá engolindo talvez aí, né? Quantas outras coisas que não precisava, inclusive a alimentação compulsiva. Então, isso que tu traz, né, a respeito da inteligência emocional, e eu costumo dizer, sabe, que o TPM, ele é, então, este programa, essa comunidade onde a gente desenvolve a musculatura emocional. Porque uma vez que você tem músculos no seu emocional, você consegue, então, aí sim, vencer a sua vida. E eu vou aproveitar até que a Gi tá aqui por 5 minutos ainda, ela tem outro compromisso. É super o caso da Gi nesse momento. Eu vou primeiro ler o que ela trouxe aqui no chat, depois eu já vou trazer aqui um exemplo que a Giovana tá nesse momento. A Giovana traz aqui, ó, tenho compromisso agora às 8, se cuidar e priorizar da saúde através da nutrição é um dos caminhos para viver e cuidar do nosso eu, da nossa vida, que é presente divino. Ai, maravilhosa. Ela já tá virando professora e mentora também, essa garota. E ela trouxe aqui, ó, eu mesmo sendo nutricionista de formação era viciada em balas e guloseimas e comia por emoção. Então, assim, a Gi é de formação base nutricionista, né? Coisas aconteceram lá na vida dela, né, que fizeram ela se conectar muito ao açúcar. E uma das coisas que a gente tem percebido, e claro, a Giovana não é só aluna minha, mas ela é aluna, inclusive, de coach de emagrecimento, enfim, né? Ela busca isso já há mais de 2 anos. Mas uma das coisas que eu tenho visto na musculatura da Giovana, a Giovana tá no olho do furacão, ela tá na cidade de Pelotas nesse momento. E aí, assim, a cidade está à volta toda inundada. A Giovana é mãe de um adolescente autista, é filha de uma senhora com Alzheimer, é nora de outra senhora com Alzheimer. Então, assim, a Giovana teria motivos, né, de estar ali comendo pelos olhos, como se diz. Mas não, a Giovana tem buscado estar participando ativamente do programa TPM nas sessões ao vivo, em todas as sessões ao vivo de quartas-feiras. Ela participa do nosso grupo do Telegram, ela é ativa, ela faz atividade física dentro de casa. O Rio Grande do Sul está imerso, todo mundo sabe disso, enfim, e ela está ali super ativa dentro de casa, fazendo atividade física na frente da televisão do ladinho da filha autista dela. Ou seja, tá
com a musculatura emocional ativa. Isso é da noite pro dia? Não é da noite pro dia. Só no TPM já são quase um ano. E antes de estar no TPM, a Giovana estava em outras mentorias, estava em outros programas. Ou seja, né, querida, é sobre isso, né? É sobre a gente começar, né, Adri, um Era isso processo e, que eu ia falar. e saber que ele não vai ter fim, certo? Faz sentido isso? Totalmente. Porque uma coisa que, para mim, como profissional, é muito difícil conseguir introduzir na cabeça dos pacientes é o processo. Porque não existe milagre, não existe fórmula mágica, não existe resultados de hoje para amanhã. Que o que a gente precisa entender? Que quando a gente chega no limite, que é onde a gente vai buscar ajuda, a gente já está há muito tempo, e eu posso dizer assim, às vezes tem pessoas que uma vida inteira, com hábitos ruins, com sobrepeso, com alguma patologia. E aí, quando vem para o consultório para buscar ajuda, existem dois grupos. Existe o grupo que é um resultado para ontem, e existe o grupo que como é que eu vou te dizer? Ele quer resultado, mas ele não quer esforço. Vamos dizer assim. Mas difícil, mas é assim, ó, eu consigo contar na mão, uma mão só, os pacientes que entram no consultório já sabendo do processo. Porque tudo que a gente faz na nossa vida, tudo, mas é tudo mesmo, tudo é um processo. Seja um simples ir ao mercado ou um processo de emagrecimento, um processo de mudança de hábito, um processo de mudança. Tudo a gente precisa passar por um processo. E a gente nunca, nunca tem que se comparar com o outro. Por quê? Porque a história, como eu falei lá no início, a história do outro é de uma forma, foi de um jeito, ele passou por um caminho para chegar aonde ele chegou. Então, é muito cruel eu fazer isso comigo, eu dizer assim, eu quero chegar com o corpo daquela mulher. Mas você sabe o que aquela mulher passou para chegar lá? Você está disposto a fazer tudo o que ela fez? Porque não foi da noite para o dia. Então, as pessoas têm que entender que para atingir um resultado, seja ele qual for, em que área da vida precise, tem que passar pelo processo. O processo ele é necessário. Nenhum resultado vai ser atingido sem passar pelo processo. E o processo de emagrecimento, o processo de novos hábitos, não é diferente. Então, é como tu falou antes, tem que começar. Não importa como, não importa quando, tem que começar. Porém, eu faço uma ressalva muito, mas muito importante. Que a gente está falando muito de emoção, a gente está falando muito de comer por emoção, de inteligência emocional, mas a gente tem que aprender a comer de forma consciente. E quando eu falo comer de forma consciente, não é só uma frase bonita. É a forma consciente de parar em cada refeição, seja ela que refeição for, seja onde você estiver, seja com quem você estiver, e fazer as escolhas de forma consciente. Porque é só através da consciência é que eu vou conseguir mudar meus hábitos. E a gente que vem nesses estudos de inteligência emocional já há algum tempo, a gente sabe que um hábito, ele não se muda de hoje para amanhã. Ele precisa de um processo muito, muito, muito demorado. Então, assim, para eu conseguir mudar um hábito hoje, eu preciso repeti-lo todos os dias por no mínimo 20 dias. Mas eu falei todos os dias. Se eu falhar em algum dia, começa de novo. Por quê? Porque o nosso cérebro ele é autossabotador. Ele tem a tendência de nos sabotar. Por quê? Porque o cérebro é o órgão que mais consome energia para trabalhar. Então, se ele consome mais energia para trabalhar, ele não quer ter esforço extra. Então, quando eu crio um novo hábito, então vou dar um exemplo. A partir de amanhã eu vou para academia. Eu sou uma pessoa sedentária, eu não faço nada nunca. Então, a partir de amanhã, o meu cérebro ele vai ter que se adaptar a uma nova rotina. No primeiro dia vai estar tudo certo, porque o meu cérebro ele ainda não interpretou aquilo ali como uma rotina, como um novo hábito. Ele acha que é só algo passageiro, que eu vou ali, vou embora e acabou e nunca mais vou voltar. Só que daí no segundo dia eu vou voltar.
Então ali ele vai dar um start, ele vai chegar e dizer, epa, o que é isso? O que está acontecendo? Na academia de novo, lá vou eu ter que gerar energia de novo para compensar toda a parte fisiológica, né? Que não vem ao caso agora eu fazer essa explicação. E ali ele começa a dar sinais para gente, para sabotar esse novo hábito. Se eu estiver fazendo isso de forma consciente, eu vou ter o domínio de tudo que o meu cérebro vai fazer para me sabotar. Por exemplo, no segundo dia, qualquer coisa que acontecer ao meu redor vai ser motivo, o meu cérebro vai criar um problema para eu não ir na academia. Então, se estiver chovendo, o problema vai ser a chuva. Se eu tiver alguma coisa em casa para fazer, vai ser o motivo. Se eu chegar em casa cansada do trabalho, esse vai ser o motivo. Se eu tiver roupa para lavar, esse vai ser o motivo. Se eu tiver um filho para cuidar, esse vai ser o motivo. Por quê? Porque o meu cérebro tem que criar algo que já faz parte da rotina, que ele não precisa mais fazer nenhum esforço para ser executado. Ele precisa pegar algo que já está consolidado para transformar num problema para evitar que eu crie um novo hábito. Então, quando eu não consigo ir para academia, quando eu não consigo manter uma constância para ir para academia de forma consciente, é porque eu não estou tendo domínio da minha mente. Então, quando eu faço isso de forma consciente, seja o ir à academia, seja fazer uma escolha mais saudável, seja ir no mercado, seja não comer algo que eu sei que vai contra o meu propósito, que é o objetivo principal, que é emagrecer, ou é uma patologia, qual for o motivo, eu preciso fazer isso de forma consciente, para que eu consiga ter essa constância, porque se eu esperar que seja tudo no automático, não vai acontecer. Não no início. Então, eu preciso de um tempo para o meu cérebro. É como se fosse uma briga. Eu tenho que brigar com a minha mente. Eu tenho que brigar. Eu tenho que mostrar para ela que quem manda na parada sou eu. Que quem manda na minha rotina, nas coisas que eu tenho que fazer, sou eu. Então, se eu escolhi mudar de hábito, se eu escolher ir para academia, eu vou para academia. É embaixo de chuva, a roupa vai ficar para depois, o filho vai ficar com o marido, o cansaço depois eu volto e me instalo no sofá. Não importa. O que não pode é a gente deixar de fazer algo que a gente sabe que é importante e que foi tomado uma decisão de forma consciente diante do que a minha mente vai me sabotar. Então, a consciência, a gente trazer consciência para as nossas decisões, ela é muito importante. Porque é só através dessa consciência que eu vou conseguir manter uma constância para que eu atinja no final o resultado que eu busco. E aí eu costumo dizer o seguinte: enquanto a gente não tem nenhuma doença, enquanto a gente não tem nenhuma patologia, enquanto eu não preciso tomar remédio para nada, eu tenho a opção da escolha. A partir do momento que eu tiver alguma doença, a partir do momento que eu tiver alguma patologia e eu não puder mais fazer algo, comer algo, aí sim, aí a coisa ela muda e muda muito. Porque pensa bem, até hoje eu como doce, eu me alimento tudo normal, eu como tudo que eu quiser, eu escolho tudo que eu quero comer. Mas aí eu vou lá, vou fazer uns exames e aí sai lá que eu sou diabética. A partir daquele diagnóstico, eu vou levar no médico, o médico vai chegar para mim e vai dizer, olha, vai me passar algumas orientações, vai me passar o que eu não posso mais comer. E aí, agora eu estou na opção de eu não posso mais comer. E aí, quando vem essa palavra eu não posso, esse não posso na nossa mente tem um peso gigante. Então, tu vai sofrer porque tu teve um diagnóstico e tu vai sofrer porque tu não pode mais comer. Então, enquanto a gente tem saúde e a gente precisa só mudar hábitos, criar novos hábitos, para a gente não ter doença e a gente ter ainda mais qualidade de vida, a gente tem que fazer isso de forma consciente, para que a gente atinja o resultado, mas de uma forma leve, sem aquela pressão do não pode mais, eu não consigo mais, sabe? Então, é uma coisa que eu friso muito no consultório com as pacientes, é sobre a opção da escolha. Então, enquanto eu tiver a opção da escolha, eu tenho que fazer isso de forma consciente. Muito bem. E agora tu trouxe aqui algo que é o que eu tô vivendo do lado de cá desde o final de 2022. Eu tomei a decisão de não comer mais açúcar, né?
E eu estou neste processo de me libertar disso, né? Eu sempre fui essa pessoa que eu comia bastante, né? Bolo, doce, sobremesa. E aqui, né, na nossa região de Santa Catarina, a gente tem o hábito, principalmente aqui no norte do estado, né? Do cafezinho com bolo, com uma cuca, né? E tudo em volta de algo doce, né? Principalmente a gente aqui nessa região que tem a influência da cultura alemã. E eu sempre dizia que eu era quase que uma formiguinha. E aí eu comecei a acessar a identidade real minha, que é ser filha abençoada e próspera, né, de Deus. Eu não nasci formiga, ele não me trouxe nessa vida formiga. Coisas aconteceram que fizeram eu desenvolver este hábito, né? Então hoje eu tenho esse poder de escolha, né, de não comer açúcar. E no café, eu já não tomo café com açúcar tem 11 anos, né? E eu não uso leite também no café já tem uns 5, 6 anos, né? Uso de vez em quando na casa de alguém, ou, né? Porque não é sobre não pode, e é sobre eu eu escolho não fazer assim, né? Então eu posso, mas É eu não isso, quero fazer é daquele isso jeito. mesmo. E quando eu falo para as pessoas assim, né? Ah, não, obrigada e tal. E eu vejo assim, né? Um olhar assim sobre os meus olhos, sobre a minha Julgador, né? atitude. Eu vejo um olhar assim de tipo, como se eu fosse assim, um ser realmente estranho. E eu acredito que eu sou, porque eu tenho uma meta de vida de chegar aos 100 anos de idade com saúde. Não só 100 anos, eu não vou chegar só aos 100 anos, eu vou chegar com saúde. Para eu chegar Uhum. lá com 100 anos com saúde, hoje aos 40 eu preciso cuidar melhor de mim, né? E eu vivo isso nos últimos 11 anos, porque eu escolhi aos 29 anos começar a cuidar da minha alimentação e da atividade física. E hoje, aos 40, eu estou muito melhor do que eu estava aos 29. Só que eu não Uhum. colhi, eu não plantei isso na safra passada dos 39, dos 38. Eu venho plantando isso, semeando isso há 11 anos. Uhum. Então, hoje, o que eu estou colhendo, e as pessoas falam às vezes, nossa, tu não tem. Até tá aqui a minha, acho que tá aqui ainda, né? A minha dentista. Acho que não sei se ela já foi, a Tati estava aqui, e a Tati também trabalha com harmonização, e eu tenho conversado sobre isso com ela, que eu ainda não vi necessidade, e ela, né, e ela e outras pessoas dizem, realmente, né, tua pele é boa e tal, talvez seja por isso, porque refrigerante, fritura, já fazem 11 anos que não fazem parte da minha vida, Uhum. né, e agora a minha próxima meta é zerar realmente açúcar e carboidrato industrializado, então eu estou nesse processo, eu ainda consumo, mas muito menos, né? E tem fases que eu faço os desafios, assim, de ficar 100 dias, como eu estou agora sem vinho, né? Eu amo tomar um vinhozinho, principalmente nessa época do ano, né? Uhum. E estou desde o dia 1º de março, se eu não me engano, meu propósito vai até junho, né? Enfim, porque eu não posso ser dominada pelas coisas, eu não posso ser dominada pelo Netflix, eu não posso ser dominada pelas discussões políticas, porque esse ano é um ano de discussões políticas, eu não posso me inflamar por conta dos ambientes que eu estou. Eu Uhum. preciso governar a minha vida, governar a minha mente, governar as minhas emoções. E tu trouxe algo que tu não vai conseguir ver porque tu não tá me vendo aqui, mas quem tá ao vivo aqui comigo vai entender o que você falou do consciente. Eu fiz um desenho, vamos ver se eu consigo aqui mostrar. Então, o que a Adri trouxe aqui de vamos trazer para o consciente, né, essas escolhas, esses hábitos, porque vai vir a chuva, vai vir o frio. O frio, ele na verdade nem chegou, porque, né, a gente muda de estação no dia 20 de junho, é que começa o inverno, nós ainda estamos no outono, né? E aí o que que acontece? A gente precisa de estar preparado para o que vai vir e desviar essas pegadinhas, essas armadilhas que a nossa mente vai criando. Só que isso é bem desafiador, por quê? Porque conforme você está vendo aqui neste desenho, o nosso consciente, que é a nossa mente que deseja fazer atividade física, que deseja fazer um plano alimentar saudável, que deseja ter mais saúde, ela só corresponde a 5% da nossa mente. Isso aqui mora só nesse pedacinho aqui de cima deste iceberg. Eu desenhei aqui como se fosse um iceberg, né? Então, para você entender aqui, isso aqui corresponde só 5% da nossa mente, onde moram os nossos desejos. 95% a nossa mente é guiada pelo que está no inconsciente. E aí você conta, sua mente conta essa historinha de que é porque tá frio, de que é porque não tem dinheiro para fazer academia, você não tem dinheiro para procurar um nutricionista. Eu também fui essa pessoa lá atrás, até que chegou um dia que
houve o dia do basta, né? Que foi quando eu não conseguia calçar uma sandália que eu queria vestir e alguém precisou da minha casa me ajudar. Né, aos 29 anos, alguém estava calçando os meus sapatos porque eu não dava conta, porque a barriga estava muito grande, eu não tinha mobilidade. E ali foi o dia do meu Uhum. basta. E foi tão interessante, porque é assim, né, Adri? Quando a gente quer, a gente faz e a gente acontece, né? E eu, Magda, emagreci 30 quilos naquela época sem ter nutricionista e personal trainer, porque naquela época eu não tinha condição de estar Uhum. investindo. Mas eu corri atrás de informações no Google, no Instagram, blogueira, na época, tô falando Uhum. 2013, 14, 15, era o auge das blogueiras fitness, né? E eu fui aprendendo a lidar com esse negócio da air fryer e fazer alguma substituição e aprendendo, né, que o carboidrato industrializado, ele não é saudável. Enfim, eu dei os meus pulos, como a gente diz, né? Mas o que eu quero dizer para vocês? Não é porque a gente às vezes é mentor, que a gente é nutricionista, personal, que a gente não passa de novo por essas estradas esburacadas. E isso aconteceu comigo no ano passado. Eu engordei de novo em 2023 10 quilos. Por quê? Porque eu fiz uma transição de cidade, eu vim morar pertinho do meu papai e da minha mamãe. Comida de papai e de mamãe é uma delícia. Aqui onde a gente mora, todo mundo tem quase em casa, né? Um fogão a lenha. E aí eu não sabia dizer não ali, né? Não é que eu não sabia. Eu ficava sem graça, né? De dizer não e parecer a esquisita. Então eu acabei aí adquirindo 10 quilos indesejáveis. Por quê, queridos? Volto a mostrar aqui o nosso iceberg. Eu tinha o desejo de me manter saudável, mas eu estava sendo governada por esta mente inconsciente, por essa parte aqui que estava, né, na escuridão, né, que estava aí fora do meu ponto de alcance. Então, por que nós estamos trazendo isso para você aqui, né? Para você entender a importância de ter um terapeuta, de ter um mentor, de ter uma nutricionista, de ter um acompanhamento, porque primeiro de tudo que o homem não foi feito para viver sozinho. Isso está escrito lá na Bíblia, né? Não é bom que o homem viva só. Isso está lá na fundação do mundo, lá em Gênesis, né? Depois também temos uma outra parte na Bíblia que fala ali, né? Que melhor é ser dois do que um. Porque estando dois, se um cai, o outro levanta. E esse cair e levantar, aqui, lá na Bíblia está relatando, né? De uma parte da lavoura, né? Que se dois estiverem trabalhando, né, numa lavoura e um cair lá, o outro vem e socorre, né? E aqui nós vamos trazer para o nosso mundo, né? Do porquê precisamos de nutricionistas, de terapeutas, de mentores, de coaches, de guias, de pessoas que peguem pelas nossas mãos e nos ajudem. Porque nós não estamos escape de atravessar essa rua esburacada de novo. Nós não estamos escapes de dar uma derrapada na curva. Então, ter alguém que te oriente, que te lembre, né? Do porquê é que você deu esse sim para um plano alimentar ou para uma atividade física, né? Ou então, né, para a tua vida emocional, empreendedora, isso faz toda a diferença, né, Adri? Como é que tu vê isso? Porque, claro, né, eu sei, porque sou aluna tanto quanto você do Academy Mind, conheço teu mentor, que por sinal também é o meu, mas eu queria que tu trouxesse aqui pra gente, né, a importância disso, né? Não só porque estamos aqui, né, para falar das nossas profissões, mas porque nós também precisamos de mentor nos nossos negócios, em todas as áreas da vida, na nossa saúde. A gente precisa de alguém que nos ajude a voltar para a rota. O que é voltar para a rota? É desligar Então, o esse que que eu costumo dizer? sim. Que ninguém é assim porque quer. Não é uma escolha, né? Ninguém fica acima do peso ou sem saúde por escolha. Ninguém acorda de manhã escolhendo estar doente, né? Porém, isso de forma inconsciente. Porque se a gente trazer isso para consciência, aí o negócio fica grave, né? Porque eu escolher o meu corpo não ter saúde é triste, né? É triste eu me olhar no espelho ou eu pegar um exame que eu tenha feito e verificar que ali não tá tão bom e eu sei que tá tudo certo e não vou fazer nada por isso, né? E quando a gente fala de escolhas conscientes, essas escolhas conscientes, a gente não fala só
de escolhas saudáveis, né? Como tu mencionou, a gente mora no sul, às vezes a gente mora perto de pai e mãe, sempre tem uma comidinha boa para comer, e tá tudo bem. A gente não tem que pensar que isso é um problema. Então, a gente tem que entender de forma consciente que se eu escolhi passar por um processo de saúde, e o emagrecimento ele é só a cereja do bolo, ele é só uma consequência, eu posso fazer escolhas não tão boas de vez em quando. E eu pegar, comer um bolo no final de semana, eu tomar uma taça de vinho, eu ir num evento e socializar com o ambiente que eu estou, não vai colocar nenhum processo no lixo, não vai. Porém, eu tenho que fazer isso de forma consciente. Então, assim, se eu vou num aniversário, se eu vou numa festa, eu tenho que saber que lá vão ter N situações, N opções que vai fazer com que eu saia da trilha. Então, se eu vou sair, eu vou me precaver para eu sair o mínimo possível. Então, se eu tenho isso muito consciente, se eu tenho isso muito certo, quando eu for fazer as escolhas, e às vezes eu vou estar em um ambiente que eu não vou conseguir fazer boas escolhas, tá tudo bem. E aí esse é um outro problema, porque as pessoas tendem a, por exemplo, vamos começar uma dieta na segunda-feira, aí começa a dieta. Aí chegou ali no meio da semana, eu recebi o convite de um aniversário, de um evento, de um churrasco, e aí tem duas opções. Ou eu não vou, porque eu não vou saber me controlar, e eu vou colocar tudo a perder, ou eu vou de forma consciente, mas antes de eu sair, eu vou fazer um lanchinho. Eu vou comer algo em casa saudável, para eu não chegar lá e eu cometer o excesso. Então, eu vou comer sim o que estiver sendo servido, o que tiver para beber, mas eu vou comer pouco. Porque, primeiro, que eu não vou estar com fome, e segundo, que eu não estando com fome, eu consigo fazer escolhas conscientes. Porque quando a gente fica, como é que eu vou explicar? Quando a gente fica com essa vozinha na cabeça, eu vou no aniversário, vai ter bolo, vai ter docinho, vai ter salgadinho. Quando eu chego lá, eu vou me atracar num jeito que eu não vou ter controle. E aí, quando a minha consciência despertar e dizer assim, o que tu tá fazendo? Já foi. E aí vem a culpa. Sim. E aí o sentimento da culpa, ele é tão ruim quanto a inconsciência. Quanto eu não ter a consciência na hora de eu fazer as escolhas. Então, assim, dizer que é tudo simples, não. Mas dizer que é difícil, também não. Então, quando a gente fala de mudanças de hábito, a gente tem que entender, de novo eu falo, a gente tem que entender que a gente precisa, como tu falou antes, eu preciso de pessoas que estejam ao meu redor para estar me erguendo naquele dia que eu não estou tão legal. E que faz parte, é assim mesmo. Nós que a gente já está num nível ali com os nossos mentores acima, tem dia que a gente não tá legal, tem dia que a gente não quer nem sair da cama. Então tá tudo bem, faz parte do processo. Por quê? Porque é um processo e cada um tem o seu. Então tem gente que vai passar por um processo rápido e vai atingir resultado e vai chegar ali e vai fazer acontecer, como tem gente que vai ficar um tempo nesse processo. E tá tudo bem. Não é um problema. O tempo de cada um não é um problema. A gente tem que parar de olhar a grama do vizinho e achar que é mais bonita. A gente tem que parar de se comparar com o outro. A gente tem que se comparar com a gente mesmo. Então, eu tenho que entender assim, hoje, eu tô melhor ou eu tô pior do que ontem? Porque a depender dessa resposta é onde eu tenho que tomar uma decisão. Então, se hoje eu tô melhor do que ontem, então eu tô no caminho. Não necessariamente eu já atingi o objetivo, eu já cheguei no ponto final. Mas eu tô no caminho. Agora, se eu fizer essa pergunta para mim e o meu hoje, ele tá ruim, ele tá pior, então a gente tem que rever algumas coisas. Aí, nesse momento, se faz necessário um mentor, se faz necessário um profissional. E aí a gente tem que parar de achar que a gente é autossuficiente, né? Porque como a gente tem a internet hoje muito acessível, tem muitas informações, a gente acha, beleza, eu não sei o que eu comer, eu vou ali na internet, vou pesquisar e é isso. Beleza, às vezes isso ajuda.
Uhum. Ou para algumas pessoas isso é o ápice que ela consegue fazer. Uhum. Mas a gente tem que entender que se a gente não tiver algo individualizado, um profissional qualificado, uma pessoa que realmente saiba o que ela está falando para a gente atingir o que a gente foi buscar, a gente vai demorar. A gente vai Uhum. demorar e às vezes a gente vai cair e essa queda ela pode ser tão ruim quanto o não sair do lugar, né? Então Uhum. a gente precisa só tomar cuidado com essa autossuficiência para a gente não tomar decisões muito grandes na qual a gente não vai conseguir manter, né? Então, ninguém chega onde chega sozinho, Olha. né? Como tu falou, a gente vive numa sociedade, um precisa do outro Uhum. e faz parte, não é vergonha nenhuma para ninguém pedir ajuda sobre nada. Muito pelo Uhum. contrário. Às Uhum. vezes, o outro tem a resposta que tu está procurando há tanto tempo, e às vezes é uma coisa tão simples que basta só a gente se mover, basta a gente só sair do lugar, porque qualquer movimentação ela é válida. E às vezes as pessoas me perguntam: ah, e o que que eu faço? Eu não gosto de academia, eu não gosto de musculação, eu não gosto de comer verdura. Come o que gosta e sabe que faz bem Uhum. e faz a atividade física que gosta. Não Uhum. necessariamente precisa ser uma academia. Vai fazer uma dança, vai fazer uma natação, uma caminhada, uma bicicleta, qualquer coisa. Sim, Mas o importante é se movimentar e sair do lugar. sim. Sim, sim. E hoje nós falamos sobre isso no chat, né? Porque eu postei ali, né? Que eu não gosto de comer abacate puro, né? Mas tô tendo um jeito agora de colocar ele ali no meu ovo matinal. Às vezes também, né? Uso como sobremesa na banana. Não é algo insuportável, eu simplesmente não gosto, né? Assim, não Uhum, é o meu favorito, mas eu aprendi a disfarçar, né? Aí o meu paladar dessa forma. Agora tem coisas que daí de fato eu não gosto, né? Então aí também e tá isso tudo precisa bem, ser tá tudo bem. respeitado, exatamente, né? Mas eu trago aqui da seguinte forma, tu trouxe assim, é, é, é desafiador, né? Sim, as escolhas são desafiadoras e tudo mais. Eu costumo dizer da seguinte forma, Adri, não sei se tu vai concordar comigo, mas assim, ó, muitas coisas na vida é difícil. Qual difícil que você escolhe, né? Então, que nem eu agora estou nessa fase da vida, né? Sabendo que eu tenho DNA de pessoas, né, que vieram antes de mim no meu sistema familiar, que tem câncer, né? Que tiveram câncer, porque já não estão mais na Terra, né? Mas que tiveram câncer, ou seja, meu DNA tem isso, né? Tem essa Uhum, predisposição genética disso. É sabido que o açúcar industrializado, né? Nós estamos falando aqui da frutose, da sucarose e das coisas que vêm da natureza, mas nós estamos falando do carboidrato industrializado. É sabido que é uma das fontes de alimentação do câncer, né? Então, sim, para mim, Magda, hoje faz sentido não comer uhum, açúcar. É uhum, difícil tirar o açúcar? Porque, tipo, quantas vezes eu vou aí em aniversário, né? Tipo, não é um, é cinco, seis na mesma semana. É muito evento, é muita abundância de comida, de docinho, de gordicinha. E às vezes, é exatamente como tu falou, a gente precisa prever para precaver, né? Então, às vezes, sim, eu preciso me alimentar na minha casa para eu não chegar lá e cair em tentação. E aí, o que que uhum, acontece? É difícil ter uma vida dessa? Pode ser, sim, é difícil. Mas é difícil também viver com diabetes e ter câncer? Cara, eu acho difícil pra caramba. Entendeu? Qual é o difícil que você escolhe, né? Trazendo um pouco para a contextualização de empreendedorismo, que é o que a maioria das pessoas me seguem aqui, buscam, né? Empreender. É difícil empreender no Brasil? É difícil empreender no Brasil. É difícil ser CLT no Brasil? É difícil ser CLT no Brasil. Qual é o difícil que você escolhe? uhum. A vida, ela é feita de Escolhas. desafios, de escolhas e de desafios. Qual é o que você vai escolher, Uhum, né? Então, o meu difícil hoje é eu voltar para o hábito da atividade física. Eu fiquei exatamente há 1 ano e 2 meses sem atividade física. Desde que eu mudei de Florianópolis aqui para o norte do estado, fui morar em São Francisco do Sul, vim morar aqui na Barra do Sul, não me identifiquei com a academia aqui nessas cidades, porque não tinha as ofertas que eu tinha uhum, lá, de yoga, pilates, enfim. Já não tenho mais eu aí 20 anos, né? E eu gosto de fazer
coisa diferente, além do puxar ferro, além do... E aí não me adaptei. Nesse 1 ano e pouco, tentei, fui aqui, falei, agora estou num alto desafio neste mês de maio, de ao menos ir para academia 2, 3 vezes na semana para fazer o funcional, como uma adaptação, até que o meu cérebro entenda que essa vai ser a minha nova rotina, para eu fazer 3 vezes na semana academia. É difícil? Caramba, é porque tá chovendo, é porque tá Tá frio, é porque frio. por esses dias eu estou sem carro. Cara, essa é a minha realidade. Ou vou, ou eu vou ter que fazer em casa. Alguma coisa precisa Uhum. ser feita. Porque isso aqui é uma máquina que precisa de oxigenação, precisa de endorfina, precisa de dopamina, né? Então é sobre isso, né, Adri? Eu costumo dizer assim, ó. A criança interior que mora dentro da nossa mente, né, que é então essa parte inconsciente, ela só quer fazer o gostosinho, ela só quer fazer Claro. o que é bom, ela quer ficar no sofá no Netflix, ela não quer trabalhar, ela quer só se divertir. Crianças, inclusive, né, para quem aqui é pai, né, ou já foi, enfim, que tem criança por perto, sabe? A criança só faz aquilo que ela quer. O adulto faz aquilo que é preciso ser Preciso. feito. Então, eu, como mentora de vida empreendedora, né? Esse é o dom que Deus me trouxe na Terra para exercer. Eu preciso te alertar sobre isso, né? Então, sim, trago hoje aqui, né, uma nutricionista que vai estar conosco também dentro da salinha do nosso programa TPM na quarta-feira, justamente para te ajudar a você entender que sim, você é um filho único de Deus. Sim, você tem uma unicidade, você tem uma individualidade que precisa ser respeitada. Só você tem a rotina que você tem, só você tem o trabalho que você tem, só você Uhum. vive dentro desta pele para dentro e sabe o que é ser você. Só você sabe, só tu e Deus. Isso precisa ser respeitado, sim. Mas, por outro lado, você também precisa fazer sua parte. Faz sentido isso, Adri, para ti? Totalmente, totalmente. Porque eu costumo dizer que todo o processo ele precisa ter uma organização, né? Então, assim, se Sim. a gente deixar por conta, realmente, a gente não faz nada, a gente fica sentada no sofá, vendo filme e comendo só Sim. bobagem. Porque é mais prazeroso, né? O nosso cérebro, ele só quer prazer, ele não quer conflito, né? Então, quando a gente se movimenta, isso gera um conflito. Só que aí vem o que tu falou. Eu escolho o quê para mim? Porque nós somos um corpo fisiológico e que em Uhum. algum momento ele vai falhar. Uhum. E se eu não tomar providências antes que ele falhe, o negócio vai ficar muito, muito difícil. E a tendência é ficar cada vez mais difícil. Então, quanto antes a gente tomar a decisão, quanto antes a gente se conscientizar de que é necessário fazer qualquer coisa, o mínimo que for já é alguma coisa, né? É necessário. Então, assim, ó, as pessoas dizem, ah, é porque é muito caro, eu não tenho dinheiro para ir no nutricionista, eu não tenho dinheiro para fazer academia, eu não tenho dinheiro para comer coisas mais saudáveis, porque é caro. Aí é isso que eu estava falando. Caro para quem? Caro quanto? Uhum. É caro eu pagar R$ 100, R$ 150 numa academia? É caro eu ir na feira toda semana e gastar R$ 50 de produtos que durante a semana eu vou consumir de forma saudável? Ah, sim, é muito caro. Mas quando chega final de semana, eu pedir uma pizza que custa R$ 100, aí não é caro. Eu ir para uma festa e gastar 100, 200, R$ 300 em bebida, estou na vantagem, estou no lucro. Mas aí são escolhas. Então, se Uhum. você escolhe estar nesses ambientes que não vai te trazer nada e tá tudo bem, seja feliz. Mas depois não vem reclamar, não vem porque a conta vai chegar, Sim. né? Então, enquanto, de novo eu falo, enquanto a gente tiver a opção da escolha, façam boas escolhas. Escolham coisas que vão trazer benefícios. Uhum. E o fato de, eventualmente, a gente fazer escolhas não tão assertivas, tá Uhum. tudo bem. Por quê? Uhum. Porque na maioria das vezes a gente tá ok. Porque e aí eu tô falando isso de forma consciente, parece tudo muito pesado, parece ser tudo muito robotizado. No início é. No Uhum. início é assim mesmo. Uhum. Até que
o nosso cérebro, ele para de brigar com a gente, ele começa a entender que nós vencemos e que ele já não tem mais forças para lutar, e ele assim, beleza, bandeira branca, faça o que quiser. Pronto, a partir dali virou automático. Então, a partir dali, tu vai para academia sem problema nenhum, tu vai fazer alguma atividade física de forma muito natural, tu vai comer salada, tu vai conseguir dizer não para um docinho, para um chocolate, sem doer no coração, sem dar aquela coisa ruim, né? Então, só que até chegar nesse processo, até chegar nessa fase, há um processo. E a gente tem que respeitar esse processo. E aí é onde entra as mãos amigas, né? Dos profissionais, dos mentores, para ajudar, para fazer com que isso fique mais leve, fique mais fácil. E aí eu costumo dizer, eu sempre disponibilizo meu WhatsApp para as pacientes e dizer, olha, se tiver no momento de desespero, ai meu Deus, e agora? Eu não sei o que fazer, manda mensagem para mim. Eu costumo dizer, né? Manda mensagem para mim que eu vou te socorrer. Porque às vezes é isso que leva a pessoa a não conquistar. Porque é muito fácil. Na hora que eu estou organizando o meu dia, eu estou ali com as marmitas, eu estou com o meu lanchinho, eu estou com a minha água, tá tudo bonitinho, organizadinho na bolsa, estou indo trabalhar. Mas eu chego lá na empresa, alguém está de aniversário e tem um bolo. E agora? Sim. Eu vou comer a fruta que eu levei ou eu vou comer o bolo? Então, é nesses momentos que a gente tem que saber o que a gente vai fazer. Porque enquanto está tudo dominado, enquanto a gente tem total domínio de tudo, não tem problema. Porque a gente fez as escolhas consciente, a gente se planejou, a gente se organizou, tá tudo certo. Mas vai ter coisas que vai sair dessa organização. E aí é nessa hora que a coisa pega. Porque daí o que eu faço? Qual é a atitude que eu tenho? Eu como a minha fruta ou eu como o bolo? Eu saio correndo da sala ali, eu pinto de mal educada, me tranco lá na copa para comer minha fruta para não cair em tentação. Ou não, beleza, eu deixo essa fruta para amanhã, eu vou comer o bolo. Pô, é só aniversário, é só um aniversáriozinho da colega. O que eu faço? E aí, a depender da escolha que tu tá fazendo, mas aí tu tá fazendo uma escolha baseada numa emoção, a gente tem um risco. Então, é o domínio dessa emoção que a gente tem que aprender a lidar. A gente tem que aprender a saber o que a gente faz com essa emoção nesse momento. Porque quando tá tudo dominado, a gente tem total consciência. E o que eu faço com essa emoção? Eu, como nutricionista, obviamente, o que eu faria e o que eu orientaria um paciente a fazer? Come a fruta, porque tá dentro do teu planejado, tá dentro da tua organização, tu vai lá, tu vai comer a fruta, ou o que tu levou ali para fazer o lanche. Saindo dali, tu vai pro aniversário, ali pra festinha do colega, e tu vai comer um pedacinho de bolo? Sim, tu vai comer um pedacinho de bolo, mas é um pedacinho. Provavelmente é metade da fatia que tu comeria se tu não comesse a fruta. Por quê? Porque tu já colocou, tu já fez o teu cérebro entender que tu não vai sair da rotina. O fato de tu comer um pedacinho de bolo, tu não tá saindo da tua rotina. Então, ele não vai te sabotar. Porque tu comeu a fruta. E tu estás ali interagindo, tu estás ali confraternizando, né, com a turma, e tá tudo certo. E se não quiser comer, também não come. Só que sem a dor. Sem esse peso da dor, né? Porque quando a gente tem esse peso da dor, o fato de eu decidir não comer naquele momento vai ficar gravado. E aí, o fato de ficar gravado, eu vou só potencializando esse desejo. Então, eu não comi porque eu acho que eu fiz uma boa escolha, eu escolhi a fruta, eu tô totalmente consciente, não. Mas aí, eu queria o bolo. Mas eu não comi, mas eu queria. Aí, no outro dia, eu vou ficar, putz, olha, hoje eu tô com vontade de comer um docinho, por que eu não comi ontem? Não, ontem tinha bolo, hoje eu não tenho nada. Aí, no terceiro dia, eu disse, acho que eu vou ali na padaria comer um docinho. Não, mas eu tô na dieta. Aí chegou no quarto dia, aquela vontade do doce, ela tá num tamanho tão grande, mas tão grande, que tu vai na padaria e tu não vai comer só um docinho, tu vai querer um bolo inteiro. Então, o que vai ser pior? Eu ter comido aquele bolo lá no início da semana, de forma consciente, de forma sem dor,
porque tá tudo bem, porque eu comi a minha fruta, então tá tudo bem eu comer um pedacinho de bolo. Ou não. Eu esperar 4 ou 5 dias aquilo ali potencializar na minha cabeça de uma maneira tão grande que daí ele vai sair totalmente do controle e eu vou comer tudo que tiver na frente. Sim. E aí sim, aí vem a culpa. Então qual é a dor que eu vou preferir? Aí de novo a gente vem na escolha. Qual é a escolha que eu quero fazer? Então tudo isso sozinho é muito mais difícil. Sim. Então a gente precisa sim de uma pessoa para estender a mão e dar esse suporte para gente nessas dificuldades, né? Nesse dia que é o dia do desafio, né? É o dia que a gente, né, vai É escorregar, testes, né? São testes. vai derrapar na curva, vai, né? Vai. Isso E é tá tudo bem, inerente à tá vida. tudo ótimo. É inerente à vida humana na Terra, né? Isso não, a gente tá aqui, né, realmente para passar tribulação em algumas fases da vida. Foi meu caso agora, né? Então tô voltando, né, para a atividade física. E eu, quando estou em atividade física, é uma forma também, porque assim, não é a minha paixão de vida fazer atividade física. Então, como eu pago a academia, como eu me esforço para ir. Aí, na hora que eu vou comer ali, talvez, né, dar uma escorregada e tal, putz, mas, meu, foi tão sacrificante hoje, né? É as Ir na academia, fazer atividade. compensações, né? Aí, exatamente, eu digo, não vou, porque, poxa vida, né? Tô indo lá, tô me dedicando, então, E às no vezes até meu um estímulo, né? no meu caso, Magda, eu funciono dessa forma. Por isso que a gente tá, querida pessoa que está aqui com a gente ao vivo, né? Batendo nessa tecla da individualidade. Você precisa entender que você não é todo mundo, né? Então você precisa respeitar essa Uhum. individualidade. E aqui, Isso tanto eu, mesmo. no meu trabalho como mentora, no trabalho da Adri como nutricionista, a gente preza por essas individualidades. Você tem uma rotina, você tem uma família. Você tem um estilo de vida que é diferente do meu, que é diferente Uhum. do da Adri, né? Mas você não pode esquecer, né, que você está aqui para ter uma vida com abundância, uma vida de prosperidade, uma vida de sucesso. E para isso faz sentido ter um corpo que te ajude a alcançar este lugar, né? E um corpo saudável em todos os sentidos, porque a Adri trouxe uma coisa que bem interessante, né? Quando se fala de investimento de dinheiro, né? Eu do lado de cá, e quando eu valido, né, o que eu estou investindo, eu valido três coisas, TED eu chamo, que é o tempo, a energia e o dinheiro, né? Não é só dinheiro, a gente às vezes tem a energia e tem o tempo nosso ali investido, né? E eu às vezes fico, né, me pegando nisso, né, quando as pessoas falam do custo de um investimento na saúde. Ah, mas uma consulta nutricional é muito caro, muito caro. É uma consulta nutricional ou é você não cuidar da tua nutrição e aí tu fazer um diabetes? Você sabe Uhum. quanto que é de insulina? O Eu nem remédio. faço ideia. Eu nem faço ideia dessas coisas porque assim, para mim, assim, eu sou sincera, Adri, nem plano de saúde eu tenho, porque eu invisto tanto na saúde para eu não ficar doente, porque eu sou meio desconectada de coisas de remédio, de consultas. Uhum. Até, por sinal, nessa quarta-feira eu vou fazer um check-up. Eu faço normalmente um ano e meio. Eu não deixo chegar em 2 anos, né? Isso já tem desde 2013, lá quando eu comecei a emagrecer e cuidar melhor, né? Da minha saúde. Então, e por quê? Porque, cara, a pessoa que tá bem, ela não gasta com remédio, ela não investe o dinheiro dela nos ditos dos laboratórios, né? Então, assim, ó, quanto que às vezes você tá aí deixando o teu dinheiro na indústria farmacêutica. Aí para você é caro pagar uma mentora, para você é caro você pagar uma nutricionista. O que que é caro para você e o São que as que é barato? prioridades, né? E a Exatamente. Para mim, prioridade. para mim é muito caro ficar doente, Adri. Eu não posso ficar doente como Uhum. mentora, né? Como uma mulher ativa. Se eu fico doente, cara, eu hoje, da forma como o meu negócio está, ainda até esse momento, eu digo ainda porque já estamos aí caminhando para crescê-lo, né? Hoje eu sou a mentora principal, né? Graças a Deus aí já estamos vendo a possibilidade de eu ter uma equipe de pessoas que estejam junto comigo. Porque, caramba, se eu fico doente hoje, ferrou. Entende? Eu não tenho quem dê aula no meu Uhum. lugar, quem faça a sessão no meu lugar. Então, E isso é ninguém muito quer, sério. né? Ninguém quer ficar doente. Exatamente, né? Então, assim, ó.
É muito sério isso, né? A gente precisa ter quem segure a nossa mão. Isso, inclusive, acabou de chegar aqui a Nani, não sei se ela tá aqui ainda, mas apareceu aqui que ela chegou. A Nani foi uma das minhas primeiras mentoras na área de emagrecimento. Teve uma fase lá atrás que a Nani estava me mentorando que eu precisava de ajuda para me acordar cedo, para eu poder fazer atividade física. E nós seguimos, a Nani tá aqui, que linda. A Nani seguiu comigo, eu não lembro se foi um mês ou 40 dias de um desafio de eu acordar às 5:30 da manhã. Me pegou na mão como mentor, disse, não, essa tua meta eu vou junto contigo. Se tu sozinha não consegue, vamos para cima, vamos fazer junto e tal. Uhum. E aí acabava que ela me mandava mensagem, né, de manhã cedo, ok, bom dia, enfim. Por quê? Voltamos naquilo que a gente está dizendo, porque às vezes, algumas fases da nossa vida é desafiador vencer algumas barreiras. A Nani também me ajudou a vencer o desafio de 30 dias sem açúcar, 75 dias sem açúcar. Hoje eu já faço sozinha, 100, Uhum. 200 dias, já nem sei mais quanto. Hoje já nem faço mais tantos desafios longos, porque hoje a exceção é comer açúcar, né? Então ele virou uma exceção na minha vida. Antes ele era regra, eu fazia tempo todo, eu comia muito, então eu precisava fazer esses desafios. A Maria tá dizendo aqui, estou amando minha filha. Ai, que A linda, minha querida. madrinha. Afilhada. Ai, que linda, querida. Que coisa boa. Parabéns aí por essa maravilhosa que é a Adri. Então, é sobre isso, às vezes, sim, né, Adri? A gente vai precisar de uma pessoa que pegue pela mão junto com a gente e atravesse esse deserto, essa estrada esburacada. E aí, já pra gente ir, né, então, finalizando, eu quero aproveitar para você que ficou aqui até agora para te dizer que nós estamos dentro deste momento estudando na comunidade TPM, que é a comunidade de transformação para mulheres, o pilar da saúde, né? Então, nós estudamos no primeiro trimestre a identidade, quem somos nós em Deus, em nosso Pai, em nossa mãe. Nesse momento, nós estamos olhando para a saúde física, emocional, mental e espiritual. E para ajudar a cuidar dessa carcaça e a gente entender, né, essas questões mais alimentares, a Adri se dispôs a dar uma aula para nós nesta próxima quarta-feira, dentro da comunidade TPM. Então, se você ainda não acessou um grupo de mulheres, né? Um grupo ali de trocas, uma rede de apoio, se você tem esse desejo no teu coração de conhecer um pouco mais, e se você também nesse momento não teve ainda acesso a uma nutricionista, como foi a Magda lá de 29 anos, aqui está uma oportunidade de você vir para esse nosso encontro, essa nossa sessão da quarta-feira, às 19h30. Para isso, você precisa me chamar aqui no direct, me dizer aqui que você quer estar comigo, com a Adri. Então, eu vou te enviar o link do Zoom para você acessar de uma outra forma. Dentro do Zoom, a Adri vai ver seu rostinho, ela vai ali conhecer você, você vai poder levantar a mão, perguntar, interagir, trazer o teu depoimento, trazer a tua dúvida. Fica mais gostoso quando a gente está lá no Zoom. Então, eu quero deixar aqui o convite para você, mulher, que quer dar esse passo. Agora, se você não é mulher, caso você, homem, que esteve aqui com a gente, né, quer saber um pouco mais a respeito de como acessar a inteligência emocional e você ter uma vida, então, mais equilibrada, chama eu aqui no direct. Mas se você quer cuidar da sua saúde alimentar, chama do direct da Adri. A gente está aqui para servir, né? Nós estamos aqui para te ajudar a que você, sim, viva uma vida com abundância, porque é isso que a gente vive do lado de cá, é isso que a gente acredita do lado de cá. A palavra de Deus lá em João 10:10 diz assim, Jesus disse assim, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. O ladrão veio para fazer isso, mas eu não. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, querida pessoa que está aqui com a gente, você não está aqui na Terra para você viver uma vida medíocre, uma vida nota 7 só para passar de ano. Você está aqui para viver muito, viver com intensidade, viver com alegria, com sucesso. Então, se você faz sentido para você, né, olhar para esse aspecto da sua vida, a gente está aqui, né, à disposição, né, Adri? Estou Isso muito mesmo. feliz por esse bate-papo. Eu acho É aí muito bom. que já foi muito gostoso. Imagino que dentro do Zoom vai ser ainda melhor, Vai né? ser muito legal. E estou Quarta-feira é uma muito, aula bem bacana.
Estou muito, muito feliz e grata a Deus, não só pela nossa conexão, mas pela união das nossas vidas, porque é nisso que eu acredito, né? Deus, ele não cruza caminhos, ele une propósito de vidas, porque Deus não joga dados, né? Ele não faz nada aleatório ao acaso, não foi ao acaso, né, que estivemos juntos já lá no confronto, conheci teu maridão parceirão, querido, abençoado de Deus, né? E estamos aí, né, nessa empreitada de levar mais vida com abundância para as pessoas. Estou muito feliz de você estar aqui, minha linda. Eu que te agradeço. E realmente, faz um ano mais ou menos que eu iniciei essa jornada ali no Instituto. E aí a gente se cruzou no final do ano passado. E aí, como tu falou mesmo, nada é por acaso. Tudo tem um propósito. E o propósito divino, ele é sempre muito maior do que a gente pode imaginar e pensar. Então, eu só tenho que te agradecer por hoje. E por quarta-feira vai ser uma aula incrível. Eu preparei um conteúdo muito legal. Na verdade, vai ser um bate-papo também, muito parecido com o de hoje. Mas acredito eu um pouco mais, com muito mais informação, né? Porque daí a gente vai estar vendo cada uma, a gente vai estar interagindo de uma forma melhor, né? Mas, a princípio, eu te agradeço de coração. Ah, sua linda. Eu que agradeço pela tua participação, pela cumplicidade. Estamos juntas, vamos fazer aí uma linda e abençoada última semana de maio, né? E com certeza aí coisas ainda vão acontecer, tá bom, sua linda? Que Deus abençoe você, sua noite. A Obrigada, todos tá? que estiveram aqui, Deus abençoe também. Façam aí uma ótima noite de descanso. Um beijo, ó, no coração. Tchau, tchau. Beijo, fiquem com Tchau, Deus. tchau.